Minha melhor amiga arruinou o dia do meu casamento ao derramar vinho no vestido da minha esposa. Mais tarde, descobri que ela estava secretamente apaixonada por mim há anos e tentou destruir meu casamento com denúncias anônimas. Preciso de uma perspectiva externa, porque estou questionando tudo neste momento. Isso envolve a mim, homem, 32 anos, minha esposa Maggie, 29 anos, e minha amiga de longa data Kate, 31 anos. Conheci Kate em 2014, no meu primeiro ano na faculdade de Direito. Éramos parceiros de estudo em Direito Constitucional, e ela me ajudou a superar algumas das matérias mais difíceis. Kate tinha um senso de humor afiado e nunca me deixava sair com respostas preguiçosas. Quando eu tinha dificuldade em direito probatório, ela passava horas me testando até que eu aprendesse. Na época, ela namorava um cara chamado Griffin, com quem estava desde a faculdade. Kate e eu nos tornamos amigos próximos bem rápido. Tomávamos café entre as aulas, estudávamos juntos quase todas as noites e ela acabou entrando para o meu grupo de amigos. Nunca houve nada romântico entre nós. Ela estava claramente comprometida com Griffin, e eu respeitava isso. Nos formamos juntos em 2017. Ela conseguiu um emprego em um grande escritório de advocacia no centro da cidade, enquanto eu fui trabalhar na área de direito de família. Em 2018, conheci Maggie em um churrasco na casa de um amigo. Ela era professora do jardim de infância, tinha acabado de se mudar para a cidade e nos demos bem imediatamente. Maggie era diferente de qualquer pessoa com quem eu já tivesse saído. Era paciente, gentil e tinha uma forma única de fazer todos se sentirem incluídos nas conversas. Começamos a namorar seriamente em poucos meses. Quando apresentei Maggie ao meu grupo de amigos, incluindo Kate, tudo parecia bem no começo. Kate foi educada e conversou com Maggie sobre o trabalho dela como professora. Mas logo percebi que Kate frequentemente interrompia Maggie no meio das frases ou mudava de assunto quando ela falava sobre o que gostava. Quando Maggie contava uma história, Kate logo emendava com uma versão mais interessante ou com algo que chamasse mais atenção. Maggie comentou algumas vezes que sentia que Kate não gostava dela, mas eu ignorei. Achei que só precisavam de tempo para se conhecerem melhor. Kate fazia parte da minha vida há anos, e eu queria que elas se dessem bem. O primeiro grande incidente aconteceu na minha festa de aniversário em 2019. Maggie havia planejado uma comemoração surpresa no nosso apartamento, com cerca de 15 amigos. Ela passou dias preparando a comida e decorando o lugar. Quando Kate chegou, imediatamente comentou que a decoração parecia coisa de festa infantil, não de um homem adulto. Maggie riu, mas deu para ver no rosto dela que ficou magoada. Mais tarde, naquela noite, Kate me chamou na cozinha e sugeriu que fizéssemos uma comemoração de verdade em um restaurante mais sofisticado no fim de semana seguinte. Disse que Maggie provavelmente não conhecia lugares bons, já que era nova na cidade. Quando recusei e disse que estava feliz com a festa que Maggie havia feito, Kate deu de ombros e respondeu que só estava tentando ajudar. As coisas pioraram no ano seguinte. Kate começou a fazer comentários sutis sobre a aparência, o trabalho ou os interesses de Maggie. Dizia que ela não entendia o humor de advogado quando conversávamos sobre casos. Em jantares com amigos, Kate se sentava de frente para mim e iniciava longas conversas sobre lembranças da faculdade ou casos atuais, deixando Maggie completamente de fora. O pior era que Kate fazia tudo de modo a sempre parecer inocente. Se alguém chamasse atenção, ela dizia que estava apenas sendo simpática. Mas Maggie não estava imaginando nada. Eu também comecei a perceber, embora não soubesse como lidar com isso sem perder uma amizade que tinha tanto significado para mim. No início de 2020, o relacionamento de Kate e Griffin terminou. Ela me ligou chorando uma noite, dizendo que tinha cometido um erro e que devia ter namorado alguém que entendesse melhor suas ambições profissionais. Depois disso, passou a me procurar com mais frequência, mandando mensagens sobre trabalho ou pedindo conselhos sobre casos. Maggie observou que Kate tinha muitos colegas advogados com quem poderia conversar, mas eu defendia a amizade. Pouco tempo depois, Kate começou a aparecer em eventos para os quais nem era convidada. Se Maggie e eu marcávamos um encontro com amigos, de alguma forma ela ficava sabendo e aparecia. Costumava trazer à tona piadas internas da época da faculdade ou mencionar conversas privadas que tínhamos tido, o que fazia Maggie se sentir excluída. A situação chegou ao limite durante os preparativos do casamento, no fim de 2021. Kate tinha opinião sobre tudo: o local, a comida, a música. Mandava mensagens sugerindo mudanças e frequentemente contradizia decisões que Maggie e eu já havíamos tomado juntos. Quando Maggie escolheu uma banda que ela mesma encontrou, Kate me enviou links de 3 outras opções que considerava melhores. 2 semanas antes do casamento, Kate se ofereceu para ajudar com os preparativos de última hora. Maggie ficou grata pela ajuda extra, então aceitamos. Kate ajudou com os arranjos de flores e com a organização das mesas, e tudo parecia correr bem. Nosso dia de casamento foi perfeito, até a recepção. Durante o jantar, Kate estava sentada em uma mesa com alguns dos meus amigos da faculdade de Direito. Maggie circulava entre os convidados, conversando e agradecendo pela presença. Eu vi quando Kate se levantou de sua mesa, com uma taça cheia de vinho tinto na mão, justamente quando Maggie se aproximava. O que aconteceu a seguir ainda me dá um nó no estômago. Kate pareceu tropeçar levemente ao passar por Maggie, mas, em vez de tentar evitar o choque, pareceu se inclinar para ele. A taça virou e o vinho tinto se espalhou por toda a parte da frente do vestido de noiva de Maggie.
Maggie ficou parada, em choque, olhando para a mancha que se espalhava pelo tecido branco. Kate começou imediatamente a se desculpar em voz alta, chamando a atenção de todos para a cena. Repetia o tempo todo quanto lamentava e o quanto tinha sido desastrada, mas havia algo estranho no tom dela. Parecia quase uma encenação. Maggie se desculpou e foi até a suíte das noivas para tentar limpar o vestido. Eu a segui e a encontrei sentada em uma cadeira, olhando fixamente para o vestido arruinado. Ela não chorou nem se irritou. Apenas ficou ali, em silêncio, enquanto eu tentava ajudar a tirar a mancha. Quando voltamos para a recepção, Kate veio até nós com mais desculpas. Fez uma piada dizendo que, pelo menos, Maggie teria uma história memorável para contar sobre o casamento. Maggie forçou um sorriso, mas eu percebi o quanto aquele comentário a feriu. O resto da noite perdeu o brilho. Maggie tentou aproveitar a festa, mas o incidente claramente a afetou. Durante nossa última dança, ela sussurrou que sentia que Kate tinha feito aquilo de propósito, mas não tinha como provar. Passei a lua de mel inteira pensando em tudo o que tinha acontecido nos últimos anos. As preocupações de Maggie com Kate não eram paranoia nem ciúme. Eram baseadas em um padrão de comportamento claro, que eu tinha sido leal ou ingênuo demais para enxergar. Quando voltamos da viagem, liguei para Kate para falar sobre o que aconteceu no casamento. Disse que Maggie tinha ficado magoada e que o comportamento dela, ao longo dos anos, vinha causando problemas no meu casamento. Eu esperava que ela se desculpasse sinceramente e reconhecesse que tinha sido possessiva com nossa amizade. Mas Kate ficou na defensiva. Disse que Maggie estava sendo dramática por causa de um acidente e que estava cansada de andar em casca de ovos perto de alguém claramente ameaçada por amizades femininas. Sugeriu que Maggie estava tentando me isolar dos meus antigos amigos e que eu estava deixando minha esposa controlar com quem eu podia ou não ser amigo. A conversa terminou mal, com Kate desligando na minha cara. No dia seguinte, Griffin, que ainda mantinha contato com alguns dos nossos amigos em comum, mesmo após o término com ela, me ligou. Disse que Kate estava abalada e havia contado a ele sobre nossa discussão. Ofereceu-se para ajudar a resolver a situação, mas então mencionou algo que me fez parar. Griffin disse que Kate sempre teve sentimentos por mim, até mesmo na época da faculdade, quando eles ainda namoravam. Contou que ela admitiu isso durante uma das brigas do término e que se arrependeu de não ter tentado algo comigo quando estávamos solteiros. Essa revelação mudou tudo. Significava que o comportamento de Kate com Maggie não era apenas de amizade possessiva, era ciúme romântico. Todos aqueles anos de pequenas provocações, interrupções, exclusões, um incidente no casamento, tudo passou a fazer sentido de uma maneira nova e perturbadora. Não falo com Kate desde essa ligação, há 3 semanas. Maggie ainda não sabe sobre o que Griffin me contou, e não tenho certeza se devo contar. Ela tem estado mais tranquila desde que Kate saiu das nossas vidas, mas ainda carrega a mágoa de ter se sentido indesejada no meu grupo de amigos por tanto tempo. Fico pensando em todas as vezes que ignorei as preocupações dela ou pedi que desse mais uma chance a Kate. Defendi alguém que estava, na verdade, tentando minar meu relacionamento, e minha esposa sofreu por isso. Agora me pergunto como seguir em frente. Devo contar tudo a Maggie, explicando o que realmente estava acontecendo? Devo procurar Kate mais uma vez para ouvir a versão dela? Parte de mim quer acreditar que Griffin pode estar errado ou exagerando, mas o comportamento de Kate faz muito mais sentido sob essa nova perspectiva. Sinto que falhei com minha esposa por não tê-la protegido de alguém que deliberadamente a fez se sentir desconfortável no próprio círculo social. A amizade que achei que valia a pena preservar, na verdade, estava baseada em engano e intenções ocultas. O que você faria nessa situação? Atualização. Eu não planejava fazer uma atualização tão cedo, mas as coisas tomaram um rumo inesperado e preciso processar isso com uma perspectiva externa. Depois de ler todos os comentários na minha postagem original, decidi contar a verdade a Maggie sobre o que Griffin havia dito a respeito dos sentimentos de Kate. Maggie merecia saber todo o contexto do que vinha enfrentando por anos. Quando contei, Maggie ficou em silêncio por um bom tempo. Depois disse que já suspeitava de algo assim, mas havia se convencido de que estava sendo paranoica. Ela me agradeceu por finalmente contar a verdade, mas deu para perceber que estava processando muita mágoa pelo tempo que deixei a situação se arrastar. Concordamos que cortar o contato com Kate era a decisão certa, e as semanas seguintes foram tranquilas. Maggie parecia mais leve, mais relaxada em eventos sociais. Começou a marcar encontros com amigos sem se preocupar com a possibilidade de Kate aparecer sem ser convidada. Então, Kate entrou em contato. Ela me mandou uma mensagem na última terça-feira, perguntando se poderíamos nos encontrar para tomar um café e esclarecer as coisas. Disse que tinha pensado muito sobre nossa última conversa e queria explicar o ponto de vista dela. Contra o meu bom senso, aceitei encontrá-la em um local neutro, no centro da cidade. Kate apareceu com uma aparência profissional e controlada, como se estivesse se preparando para uma reunião com um cliente. Pediu desculpas por ter reagido de forma defensiva durante nossa ligação e reconheceu que seu comportamento no casamento havia sido inadequado. Disse que o derramamento de vinho realmente foi um acidente, mas que entendia por que poderia ter parecido proposital, considerando o contexto da nossa relação. Em seguida, começou a falar sobre a época da faculdade de Direito e o quanto éramos próximos naqueles anos. Lembrou das noites de estudo, das piadas internas e de como trabalhávamos bem juntos em casos difíceis.
Disse que sempre valorizou nossa conexão intelectual e sentia que Maggie não apreciava esse lado meu. Kate sugeriu que poderíamos manter uma amizade profissional, encontrando-nos ocasionalmente para discutir casos interessantes ou novidades jurídicas. Ressaltou que respeitava meu casamento e não tinha intenção de causar novos problemas. Eu disse que isso não seria possível. Expliquei que Maggie se sentia desconfortável com nossa amizade por motivos válidos e que manter qualquer tipo de contato regular seria desrespeitoso com minha esposa. Kate assentiu e disse que entendia, embora parecesse desapontada. A conversa terminou de forma aparentemente amigável. Kate me desejou felicidades e disse que esperava que Maggie e eu fossemos muito felizes juntos. Saí de lá achando que finalmente tínhamos encerrado esse capítulo. Foi um erro. 3 dias depois, Maggie voltou do trabalho com uma expressão preocupada. Contou que a diretora da escola a chamou para conversar sobre algumas ligações estranhas que a secretaria havia recebido. Alguém ligou para a escola fingindo ser um pai preocupado, fazendo perguntas sobre as qualificações e métodos de ensino de Maggie. A pessoa sugeriu que Maggie talvez não fosse emocionalmente estável o suficiente para trabalhar com crianças pequenas, mencionando supostos comportamentos em eventos sociais e uma tendência a criar dramas em ambientes profissionais. A diretora garantiu que não levava denúncias anônimas a sério, mas quis alertá-la sobre o que estava acontecendo. Minha primeira suspeita foi Kate, embora eu não tivesse provas. Mas o momento parecia muito coincidente, as ligações começaram logo depois do nosso encontro para o café. Em seguida, a irmã de Maggie, Brooke, ligou. Ela contou que tinha recebido uma mensagem estranha nas redes sociais, de alguém que dizia conhecer bem Maggie. A mensagem insinuava que Maggie estava enfrentando problemas no casamento e poderia precisar de apoio da família nesse período difícil. A pessoa forneceu detalhes específicos sobre nosso círculo social e eventos recentes, informações que apenas alguém próximo poderia saber. Quando Brooke perguntou a Maggie sobre aquilo, ela percebeu que os detalhes mencionados correspondiam a situações que haviam acontecido em reuniões onde Kate estava presente. Brooke respondeu à mensagem perguntando quem estava falando, mas nunca recebeu resposta. A peça final veio de um amigo meu, Edward, que também esteve no casamento. Ele comentou, de forma casual, que havia encontrado Kate em um bar no fim de semana. Ela estava com pessoas que ele não conhecia e passou boa parte da conversa dizendo quanto estava preocupada comigo. Segundo Edward, Kate afirmou que Maggie estava me isolando dos meus velhos amigos e que minha personalidade tinha mudado desde o casamento. Disse ainda que eu parecia menos confiante e menos envolvido com minha carreira. Edward não deu muita importância na hora, mas mencionou o episódio porque ficou surpreso com o tom negativo de Kate ao falar do meu casamento. Quando juntei todos esses acontecimentos, o padrão ficou claro. Kate não estava aceitando o fim da nossa amizade de forma madura. Em vez disso, estava tentando prejudicar a reputação de Maggie e plantar dúvidas sobre o nosso casamento entre as pessoas que nos conheciam. Liguei para Kate imediatamente. Quando ela atendeu, não dei tempo para cumprimentos. Disse que sabia que ela estava por trás das ligações para a escola de Maggie e da mensagem para Brooke. Alertei que, se continuasse tentando interferir em nossas vidas, eu consideraria isso assédio e tomaria as medidas cabíveis. Kate negou tudo no começo, dizendo que não sabia do que eu estava falando, mas quando mencionei os detalhes específicos que ela havia contado a Edward, o tom dela mudou. Ela me disse que estava genuinamente preocupada com o meu bem-estar e que o comportamento de Maggie ao longo dos anos tinha sido difícil de assistir. Insistiu que nunca tinha feito nenhuma ligação para o local de trabalho de Maggie e sugeriu que talvez outras pessoas tivessem notado problemas em nosso relacionamento. Disse que, se várias pessoas estavam expressando preocupações, talvez eu devesse considerar se elas tinham algum ponto válido. A conversa ficou tensa rapidamente. Eu disse que o comportamento dela era inaceitável e que ela precisava ficar completamente fora das nossas vidas. Kate respondeu que tinha sido uma amiga leal por anos e que não merecia ser tratada como uma vilã apenas por se importar com a minha felicidade. Quando desliguei, percebi que a situação era pior do que eu imaginava. Kate não estava apenas lidando mal com a rejeição, ela estava ativamente tentando minar o meu casamento. O encontro para o café não tinha sido sobre encerramento ou desculpas, mas sim para coletar informações e testar se eu estaria disposto a manter contato. Maggie e eu passamos a noite conversando sobre o que fazer a seguir. Decidimos documentar todos os incidentes, caso fosse necessário tomar medidas legais depois. Maggie também conversou com sua diretora sobre a situação, explicando o contexto pessoal caso novas ligações anônimas surgissem. Nós dois estávamos frustrados por alguém com quem tentamos lidar de forma diplomática ter levado as coisas a esse ponto. Maggie estava especialmente abalada por ver sua reputação profissional sendo atacada por alguém com quem tentou ser cordial durante anos. Fico pensando em como poderia ter evitado tudo isso se tivesse estabelecido limites mais claros desde o início. Se eu tivesse enfrentado o comportamento de Kate em relação a Maggie desde o começo, talvez as coisas não tivessem chegado a esse extremo. Agora estamos lidando com alguém que aparentemente acredita que sabotar a carreira e a reputação da minha esposa é uma forma aceitável de expressar seus sentimentos sobre o fim da nossa amizade. Atualização 2. A situação com Kate piorou de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. O que começou como um assédio sutil se transformou em algo que está afetando várias áreas das nossas vidas. Depois da minha última atualização, Maggie e eu achamos que tínhamos resolvido o problema imediato ao documentar o comportamento de Kate e avisar a diretora da escola sobre a situação.
As ligações anônimas para a escola pararam e não ouvimos mais nada diretamente de Kate por cerca de 3 semanas. Então, o sócio-gerente do meu escritório de advocacia me chamou para uma reunião inesperada. Ele disse que tinham recebido informações preocupantes sobre minha conduta pessoal e queria me dar a oportunidade de esclarecer antes de tomar qualquer medida. Alguém havia enviado uma carta anônima para a sede do escritório, com cópias para vários sócios seniores. A carta alegava que eu estava tendo um relacionamento inapropriado com uma colega casada de outro escritório e que minha esposa havia descoberto, resultando em confrontos públicos e comportamentos instáveis. A carta mencionava especificamente o incidente do vinho no nosso casamento, descrevendo como se Meg tivesse agredido fisicamente Kate durante a recepção. Também sugeria que Meg tinha problemas de saúde mental que estavam afetando meu discernimento profissional e que clientes poderiam se sentir desconfortáveis em trabalhar com alguém cuja vida pessoal era tão caótica. Meu sócio-gerente enfatizou que não acreditava necessariamente em acusações anônimas, mas que precisava levar qualquer alegação sobre conduta profissional a sério. Pediu que eu apresentasse meu lado da história e qualquer documentação que ajudasse a esclarecer a situação. Expliquei todo o histórico com Kate, incluindo a revelação de Griffin sobre os sentimentos dela e o recente assédio contra Meg. Mostrei a linha do tempo que havíamos documentado e expliquei que Kate era quem vinha tentando manter um contato inapropriado, não o contrário. Meu sócio ouviu com atenção e disse que acreditava na minha versão, mas me alertou que a situação precisava ser resolvida rapidamente. Reclamações anônimas sobre a conduta pessoal de um advogado poderiam evoluir para investigações pela Ordem dos Advogados se não fossem tratadas adequadamente. Enquanto isso, Meg descobriu que alguém havia criado um perfil falso nas redes sociais usando seu nome e suas fotos. O perfil publicava mensagens confusas sobre problemas conjugais e fazia comentários preocupantes em páginas da comunidade local. A diretora de Meg ligou novamente porque alguns pais estavam perguntando sobre as postagens que pareciam vir dela. Meg precisou passar uma tarde inteira com a administração da escola, mostrando suas contas reais e explicando que alguém estava se passando por ela. O perfil falso também estava enviando solicitações de amizade para pessoas que conhecíamos, incluindo colegas de trabalho de nós dois. Algumas aceitaram os convites antes de perceber que a conta não era realmente de Meg. Denunciamos o perfil para a plataforma, mas demorou vários dias até que fosse removido. Durante aquele período, o perfil falso publicou uma longa mensagem sobre se sentir isolada e controlada no casamento, junto com referências enigmáticas a amigos que teriam tentado ajudá-la a enxergar a verdade sobre o relacionamento. Eu sabia que Kate estava por trás de tudo isso, mas era difícil provar. A carta anônima enviada ao meu escritório havia sido despachada pelo correio comum, sem remetente. O perfil falso nas redes sociais havia sido criado com um e-mail que não conseguimos rastrear. Então tivemos sorte. A irmã de Meg, Brooke, recebeu outra mensagem, dessa vez de uma conta aparentemente legítima pertencente a Kate. A mensagem perguntava se Brooke estava preocupada com o comportamento recente de Meg e sugeria que ela talvez precisasse de ajuda profissional para lidar com problemas conjugais. Brooke fez uma captura de tela da mensagem e nos enviou imediatamente. Pela primeira vez, tínhamos uma prova direta de que Kate estava tentando manipular os familiares de Meg. Decidi adotar uma abordagem mais firme. Entrei em contato com um advogado especializado em casos de assédio e mostrei tudo o que havíamos documentado. Ele disse que tínhamos base para solicitar uma ordem de restrição, considerando o padrão de comportamento e, especialmente, as tentativas de prejudicar nossas reputações profissionais. Antes de entrar com a ação, ele sugeriu enviar a Kate uma notificação formal de cessar e desistir. Às vezes, isso basta para encerrar o assédio sem precisar recorrer aos tribunais. A carta foi entregue por um mensageiro no escritório de Kate, exigindo sua assinatura no recebimento. O documento detalhava todos os incidentes que havíamos registrado e exigia que ela interrompesse qualquer contato conosco e parasse de fazer declarações sobre nós a terceiros. 2 dias depois, Kate me ligou do trabalho. Estava furiosa com a carta e negou a maioria das acusações. Alegou que outras pessoas é que vinham fazendo as queixas sobre Meg e que estava sendo injustamente culpada por coisas que não havia feito. Kate disse que a mensagem para Brooke tinha sido enviada por genuína preocupação, não por malícia. Ela insistiu que nunca criou perfis falsos nas redes sociais e sugeriu que Meg talvez tivesse problemas mentais que a faziam imaginar estar sendo perseguida. Quando mencionei a carta anônima enviada ao meu escritório, Kate ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Disse que, se alguém havia escrito para meus empregadores, provavelmente tinha motivos válidos para questionar meu discernimento profissional. Essa resposta me disse tudo o que eu precisava saber. Kate não admitiu explicitamente ter escrito a carta, mas sua reação deixou claro que sabia exatamente do que eu estava falando. Eu disse que qualquer novo contato ou interferência resultaria em ação legal. Kate respondeu dizendo que esperava que eu percebesse, um dia, o quanto Meg estava prejudicando minha vida e minha carreira, e então desligou. Dentro de uma semana após o recebimento da carta de cessar e desistir, todo o assédio parou. Não houve mais ligações anônimas, nem perfis falsos, nem mensagens para nossos familiares. Mas o dano já estava feito. A diretora de Meg havia sido solidária durante todo o processo, mas a situação gerou estresse e distração que afetaram o ambiente de trabalho dela. Alguns pais ouviram rumores sobre as postagens falsas e pediram para transferir seus filhos de turma. Meu escritório de advocacia lidou com o caso de forma profissional, mas percebi que alguns colegas passaram a me observar com mais cautela.
Reclamações anônimas sobre advogados podem deixar dúvidas duradouras sobre julgamento e profissionalismo, mesmo quando se provam falsas. A parte mais frustrante é saber que Kate conseguiu, em parte, o que queria. Ela não conseguiu destruir meu casamento, mas conseguiu criar caos e estresse em nossas vidas. Mesmo depois de provarmos que ela estava por trás do assédio, ainda tivemos que lidar com semanas de perturbação pessoal e profissional. Meg e eu temos conversado sobre a possibilidade de seguir adiante com a ordem de restrição, mesmo que o assédio tenha parado. Parte de mim quer que Kate enfrente consequências reais por suas ações, mas outra parte só quer seguir em frente com nossa vida. Também estamos discutindo se devemos contar a verdade aos amigos em comum. Algumas pessoas do nosso círculo social ainda acham que Kate é uma boa pessoa que acabou envolvida em um mal-entendido infeliz. Atualização 3. Quero fazer uma última atualização porque a situação com Kate chegou a uma conclusão, embora não da forma que eu esperava. Depois que a carta de cessar e desistir interrompeu o assédio direto, Meg e eu passamos várias semanas tentando voltar à vida normal. A diretora de Meg havia sido compreensiva em relação ao problema do perfil falso, e meu escritório parecia satisfeito com minha explicação sobre a carta anônima. Decidimos não seguir adiante com a ordem de restrição, já que o assédio havia cessado e esperávamos que aquilo fosse o fim de tudo. Então, Griffin me enviou um e-mail. Ele disse que precisava me contar algo importante sobre o comportamento recente de Kate e perguntou se poderíamos nos encontrar em particular. Quando nos encontramos em uma cafeteria no centro, Griffin parecia desconfortável e arrependido. Ele disse que Kate vinha entrando em contato com ele com frequência desde o fim da nossa amizade, fazendo perguntas detalhadas sobre meu casamento e tentando obter informações sobre mim e sobre Meg. Griffin contou que, no início, achou que Kate apenas estivesse lidando mal com o fim da amizade, mas as perguntas dela começaram a se tornar cada vez mais específicas e preocupantes. Ela queria saber sobre a família de Meg, seus horários de trabalho e se ele achava que havia problemas no meu casamento que eu não estava admitindo. A situação piorou quando Kate começou a aparecer nos lugares que Griffin frequentava regularmente, a academia, o restaurante preferido dele e até o prédio onde morava. Ela planejava esses encontros por acaso e aproveitava para extrair informações sobre nossos amigos em comum e o que eles achavam do meu casamento. Griffin disse que tentou desencorajar essas conversas, mas Kate se tornará insistente e manipuladora. Ela sugeria que eu parecia infeliz quando ela me via pela cidade ou dizia que outras pessoas estavam preocupadas com a forma como Meg me tratava em público. O ponto de ruptura aconteceu quando Kate pediu a ajuda de Griffin para organizar o que chamou de intervenção. Ela queria reunir alguns dos nossos antigos colegas da faculdade de Direito para me confrontar sobre meu casamento e me convencer de que Meg era ruim para mim. Griffin percebeu, então, que o comportamento de Kate tinha ultrapassado qualquer limite de preocupação genuína e se tornado algo potencialmente perigoso. Ele se recusou a participar e disse a Kate que a obsessão dela pelo meu casamento era doentia. Kate respondeu acusando Griffin de estar com ciúmes porque ela nunca havia demonstrado o mesmo interesse por ele que demonstrava por mim. Disse que ele não entendia a profundidade da conexão que tínhamos e que Meg estava me impedindo de manter amizades significativas. Griffin decidiu me avisar porque o comportamento de Kate estava piorando, não melhorando. Ele temia que ela tentasse se aproximar de mim novamente ou encontrasse outras formas de interferir na minha vida. Agradeci o aviso e contei a Meg sobre a conversa assim que cheguei em casa. Nós dois percebemos que a carta de cessar e desistir havia interrompido apenas os ataques diretos de Kate, mas não sua obsessão pelo nosso relacionamento. Meg sugeriu que documentássemos o que Griffin contou e que nos preparássemos para tomar medidas legais se Kate tentasse novo contato. Também decidimos ser mais cuidadosos com nossa presença nas redes sociais e atividades públicas. 2 semanas depois, nossa cautela se mostrou justificada. Uma colega de trabalho de Meg comentou ter visto alguém que correspondia à descrição de Kate parada no estacionamento da escola por várias tardes seguidas. A pessoa estava em um carro com os vidros escurecidos e ia embora sempre que o segurança se aproximava. Meg entrou em contato imediatamente com a administração da escola e com a polícia local para relatar um possível caso de perseguição. A polícia registrou o boletim e aumentou as patrulhas na área, mas explicou que não poderia agir sem flagrante ou imagens das câmeras de segurança. No fim de semana seguinte, estávamos jantando em um restaurante no centro quando vi Kate sentada sozinha em uma mesa do outro lado do salão. Ela não comia nem bebia nada, apenas nos observava. Quando cruzei o olhar com o dela, ela não desviou nem pareceu envergonhada por ter sido pega. Paguei a conta imediatamente e saímos pelos fundos para evitar passar por sua mesa. Meg ficou abalada com o episódio, e eu percebi que o comportamento de Kate havia ultrapassado a linha do assédio e se transformado em perseguição. Na segunda-feira de manhã, liguei para o advogado que havia redigido nossa carta de cessar e desistir. Expliquei a escalada no comportamento de Kate e perguntei sobre solicitar uma ordem de restrição. Ele disse que tínhamos fundamentos claros para pedir proteção legal e começou a preparar a papelada imediatamente. A audiência foi marcada para a semana seguinte. Kate seria obrigada a comparecer ao tribunal para responder às nossas alegações e explicar seu comportamento ao juiz. Kate apareceu acompanhada de seu próprio advogado, um especialista em defesa criminal e casos de assédio. O advogado dela argumentou que o comportamento de Kate estava dentro dos limites legais e que nós estávamos exagerando interações sociais normais para perseguir alguém que apenas demonstrava preocupação com um amigo. Kate testemunhou dizendo que estava preocupada com meu bem-estar e que Meg havia me isolado dos amigos antigos.
Alegou que suas presenças em diferentes locais eram mera coincidência e que estávamos sendo paranoicos em relação a encontros normais dentro de uma pequena comunidade jurídica. Nosso advogado apresentou a linha do tempo detalhada do comportamento de Kate, incluindo as denúncias anônimas feitas aos nossos locais de trabalho, o perfil falso nas redes sociais e as mensagens enviadas à família de Maggie. Griffin também testemunhou sobre as tentativas de Kate de recrutá-lo para tal intervenção e sobre o comportamento perseguidor dela. O juiz ouviu atentamente os dois lados. O advogado de Kate fez um bom trabalho ao tentar fazer o comportamento dela parecer menos ameaçador, mas o padrão de escalada era evidente pela documentação que apresentamos. O juiz concedeu uma ordem de restrição temporária exigindo que Kate permanecesse a pelo menos 150 metros de distância tanto de mim quanto de Maggie, além de manter distância de nossos locais de trabalho e de nossa casa. A ordem também proibia qualquer tipo de contato direto ou indireto, incluindo por meio de terceiros ou das redes sociais. A reação de Kate à decisão foi reveladora. Quando saímos do tribunal, ela me encarou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva nem tristeza, mas algo mais próximo do ódio. O advogado dela precisou literalmente conduzi-la para longe de onde Maggie e eu estávamos. A ordem de restrição está em vigor há 6 semanas, e desde então não tivemos nenhum incidente. Kate cumpriu todas as exigências do tribunal, não tentou entrar em contato e nem apareceu em nenhum lugar que frequentamos. Maggie e eu conseguimos voltar às nossas atividades normais sem precisar ficar constantemente olhando por cima do ombro. A situação na escola de Maggie se estabilizou, e o meu escritório de advocacia já superou o episódio da denúncia anônima. A parte mais difícil de toda essa experiência tem sido aceitar que alguém que eu considerei uma amiga próxima foi capaz de um assédio tão calculado. O comportamento de Kate não foi resultado de mágoa ou falta de discernimento. Foi uma campanha deliberada para prejudicar meu casamento e minha carreira. Também precisei encarar o meu próprio papel em permitir que a situação chegasse a esse ponto. Ao ignorar as preocupações de Maggie sobre o comportamento de Kate e colocar a lealdade a uma antiga amizade acima do bem-estar da minha esposa, deixei que o problema se agravasse muito mais do que deveria. Nossos amigos em comum da faculdade de Direito se dividiram nas reações. Alguns entenderam que o comportamento de Kate ultrapassou limites sérios e cortaram contato com ela. Outros acham que exageramos em nossa resposta a um conflito de personalidade que teria saído do controle. Griffin tem sido solidário durante todo o processo legal e se tornou um bom amigo para mim e para Maggie. Ele também comentou que outras pessoas próximas a Kate perceberam padrões preocupantes em seu comportamento, especialmente sua tendência a se tornar obsessiva em relacionamentos e diante de supostas ofensas. Maggie e eu estamos focados em seguir em frente com nossas vidas. A ordem de restrição continuará em vigor por mais um ano, o que nos dá tempo para estabelecer novas rotinas e conexões sociais sem o medo da interferência de Kate. Ambos aprendemos a confiar mais em nossos instintos sobre pessoas e situações. Quando o comportamento de alguém faz você se sentir desconfortável repetidas vezes, geralmente há um motivo real para isso, mesmo que você não consiga expressar claramente no início. Espero que essa experiência sirva de alerta para outras pessoas que possam estar passando por situações parecidas. Comportamentos obsessivos de amigos ou antigos parceiros costumam começar de forma sutil, mas podem escalar rapidamente se não forem enfrentados de maneira direta e firme desde o começo.